Agora nossa reunião semanal, Macro Corner do Tio Domício e Fundo Goldfields. Vamos falar aí sobre o cenário macro da semana, principais análises e pontos aí. Acho que primeiro a gente faz o nosso resumão, né? O Senado americano hoje tirou um obstáculo principal para terminar o shutdown, com um bloco de senadores democratas ajudando os republicanos a avançar algumas medidas de gasto, mas ainda faltam alguns passos até as operações federais caírem 100%, tá? Aí temos aí os nomes, né? O senador Dick Durbin, o número 2 nos democratas, que é de Illinois, votou a favor. O único senão aí que é o seguinte, né? Eles votaram a favor depois de ganhar concessões, né, provisões aqui em inglês, que revertem milhares de demissões de trabalhadores federais, né, que foram feitas lá pelo DOGE e, e proíbe mais demissões, pelo menos até 31 de janeiro, quando uma medida de gasto vence, né? Então, é aquela história, né? É que nem aqui, faz acordo concordando com mais gasto, né? Não, isso não é muito bom, não. A gente fala mal do Brasil, mas o Ocidente não está muito distante da gente, não, nesse aspecto, tá? Lembrando que semana passada o Fed concedeu um corte considerado hawkish pelo mercado, falou que continua data dependent, mas disse que o corte de dezembro não é mais tanto uma certeza. Vocês vão ver que as probabilidades andaram um pouquinho para o lado mais hawkish. Na semana passada foi pouco, não foi o suficiente para causar um baita de um rally no dólar ainda. E por enquanto é isso. No Brasil, o real apreciou bem. Tivemos uma desaceleração nas importações, conforme vocês vão ver, e as exportações continuaram fortes, tá? As taxas fecharam um pouco, e a inflação corrente continua baixa, isso está ajudando, tá? As implícitas estão oscilando num range mais tight aí, entre 5,80 e pouco, 5,90 e pouco, pelo menos baixaram de 6, né? Mas não mexeram muito, não, tá bom? Então vamos lá. Começando por Estados Unidos, na semana passada tivemos aquele spike no mercado de funding, né, onde o spread entre colateral privado e colateral público aumentou muito, indicando que existia um estresse no mercado que é a fonte de todos os outros, que é o funding interbancário em dólar, né? Aí os volumes diminuíram, né? Os agentes devem ter agido e esse spread que estava aqui em cima voltou para cá, deu uma acalmada. Mais uma vez, vamos ficar de olho nisso aqui, porque isso aqui influencia tudo, tá? Nós tiramos isso aqui, o pessoal do Cross Border Capital faz um trabalho muito bem feito. O estresse, segundo eles, estaria vindo aqui das reservas bancárias diminuindo, porque o quantitative tightening, depois que acabou o caixa do reverse repo foi drenado, o mercado pôs o caixa para trabalhar, né, em outros ativos. Aí o quantitative tightening começou a machucar as reservas bancárias. Segundo eles, estariam num nível subóptimo, e eles acham que o Fed vai tentar fazer um Goldilocks aqui, vai fazer um management das reservas de maneira a ficar não muito expansiva e não muito em contração. Só que isso não é uma tarefa muito fácil, né? De qualquer jeito, está um pouco abaixo, segundo eles, tá? E eles fazem um trabalho muito bem feito nisso aqui, tá? Então a gente pode confiar nos números. Acertam muito. Então aqui, né, quando você tem reserva diminuindo e mercados de risco subindo, geralmente não é uma combinação muito legal, tá? Depois do Covid, por exemplo, foi ao contrário. Você teve a liquidez expandindo e os mercados subindo, aí os dois andando para o mesmo lado. Agora
não é bem o caso, né? Então, nós vamos ficar de olho aí. O Paulo falou, né, que ele poderia ter que voltar a expandir aí o balance sheet, mas de acordo com o crescimento da economia em termos gerais, nada de QE por enquanto, né? A gente tem aqui o histórico de estímulo, vocês terem uma ideia da magnitude do estímulo da época do Covid, né? Depois eles tiraram liquidez, depois o Tesouro meio que assumiu aqui o QE, importando dívida e emitindo bonds com valor de colateral que quase não oscila, né? Como se fossem pós-fixados. E a gente vê que, em termos reais, o ouro assustou muito com esse aumento de dívida. O mercado ficou muito assustado e só que assim, o ouro já ralhou bastante, ele quase veio, ele buscou aqui essa resistência nos 4.500, né? E sentiu um pouquinho, tá perambulando pelos 4.000 agora. Essa é a primeira resistência, aqui é um ratio do ouro contra a dívida americana. Já pelo lado de dinheiros, base monetária, também o preço do ouro dividido pelo M2, Estados Unidos, lembrando, só divulga até o M2, veio buscar um patamar de 2011, onde ele fez um último high, pode ser um double top aí em termos reais, vamos ver, né? Déficit de conta corrente dos Estados Unidos continua acelerando, 3,65 do PIB, lembrando que muita gente não investe lá e ajuda a financiar esse déficit, né? O balance sheet deles vinha diminuindo, agora eles vão parar o quantitative tightening, parou por aqui, teve aqui a pancada do Covid de 2020 e 2021, voltou para meio que para metade do caminho, tá? E aqui o reverse repo já negativa, né? A continuar nesse ritmo. Ficou muito dinheiro. Isso aqui é dinheiro que sobrava em caixa nos bancos, eles passavam para o Fed. Dinheiro saiu para trabalhar, como era de se esperar, diminuíram a liquidez e agora está no nível normal aqui, que era o que era antes. No mercado não tem muito mais gordura aí de dinheiro sobrando, tá? Os bancos principalmente. A liquidez global, ela segue nas máximas, principalmente pelo PBOC, mas o grádios de crescimento tem diminuído aí, tá? Aqui, de novo, o gráfico puro das reservas bancárias, vocês veem aqui, né, como o quantitative tightening deu uma machucadinha, estamos quase nos níveis do começo do Covid ali. Isso aqui é um pouco de sinal de alerta, né, mercado nas máximas, isso aqui acontecendo ao mesmo tempo não é muito legal, não. E aqui o Cross Border Capital faz um trabalho muito bom, que lembra que eu expliquei para vocês, né, que o mercado financeiro antigamente era um mecanismo de transferência de riscos, era um lugar onde os empreendedores iam se financiar, buscar um financiamento. Depois da crise de 2008, virou muito um pool de refinanciamento de dívidas, né? Então a liquidez é muito importante. Então, the everything bubble que nós estamos hoje, a bolha de tudo, imóveis, ativos, bonds, bolsa, contou com aqui para baixo é mais liquidez, segundo eles, tá? E para cima é quando você tem refinancing crisis. Então eles têm a projeção que se continuar na atual trajetória, vai faltar liquidez e nós podemos ter um refinancing crisis e aí uma crise financeira mais para frente. Eles estimam que para 2026 o perigo é grande, tá? Olhando os agregados monetários Estados Unidos, M2. Domis, Oi. uma pergunta. Por que você indica que pode faltar liquidez no mercado? Tem vários fatores, porque o Fed parou de colocar liquidez, vai ter muito financiamento de dívida para rolar nos Estados Unidos, e público e privado. Os ciclos de liquidez costumam durar de 5 a 6 anos, né? Aqui, por enquanto, a liquidez parece estar expandindo devagarzinho, mas essas coisas mudam de uma hora para outra, né? Com as reservas bancárias mais baixas, os bancos resolvem parar de dar crédito, aí a gente pode ter um probleminha, entendeu?
Vai depender um pouco disso. E se o Fed falar, não, dessa vez eu não vou fazer nada, geralmente eles intervêm quando o mercado de treasury estressa, tá? As pessoas têm uma visão um pouco equivocada de que ter o Fed put para a Bolsa, não é bem assim, tá? No auge do estresse do Covid, aquele dia que o Bovespa chegou a cair 20%, dois circuit breakers, e o S&P estava despinguelando, teve uma hora que o mercado panicou por liquidez, o ouro estava caindo também, e aí os bonds americanos chegaram a abrir 100 vezes durante o dia, que não faz muito sentido num cenário de recessão severa, né? Então eles chegaram a abrir 100 vezes durante o dia, foi o dia 16 de março, se eu não me engano. Vocês podem até olhar depois, até parece um erro no market data, mas não é um erro não, aconteceu aquilo. E aí o Fed interviu. Na verdade, na minha opinião, né, o primeiro mandato do Fed é manter o mercado de treasuries funcional, não é porcaria nenhuma de inflation targeting ou desemprego, não. É manter o sistema bancário e o que é todo lastreado em treasuries e manter o mercado de treasury funcionando. Esse é o principal mandato deles. E foi ali que eles entraram com a bazuca e falaram, não, aqui a palhaçada acaba, se uniram com o Tesouro, né? O Tesouro saiu distribuindo cheque, mas foi o mercado de treasury que levou tudo isso, tá? Então, vai ter muito refinancing, então pode ser que se um eventual estresse, eles voltem a ajudar. Isso daqui, o Cross Border Capital está fazendo uma conta com o status quo. O Money Supply está crescendo um pouquinho aí, mas não é nível de contração ainda, tá? Se você pegar o Money Supply e subtrair Fed Funds, eles estão numa ligeira expansão ainda. Então ainda pode ser que não seja agora ainda esse problema. Esse slide aqui é do ouro de Deployment 2, a gente já falou, apareceu de novo sem querer. Então, o crédito bancário aqui, ó, ele está crescendo ainda, não tanto quanto antes, né? É muito correlacionado com o PIB nominal, né? Você tem um país do tamanho dos Estados Unidos com o PIB nominal crescendo 10%, é surreal. E por isso que Bolsa lá subiu tanto durante tantos anos. Agora estamos aqui nesses 5%, que é o trabalho da Apollo, do Thorsten Slock, que era economista do Deutsche, agora é da Apollo. Todos os empréstimos tá em linha aí, depósitos também em linha com o Money Supply. Então é isso, e o DXY, por consequência, aí, que é o índice do dólar, está um pouquinho perdido, né? Ele caiu bem rápido com a forçação de barra do Trump, aí o Fed baixou os juros, mas o mercado ainda rompeu ali para cima as médias e agora está trabalhando na dúvida ali, são dois dojis ali, são figuras de dúvida. Não me parece ser oportunidade para fazer posição para lado nenhum, acho que esse mercado vai ficar sem volta, tá? Acho que é um mercado que nem o dólar está aqui, né? Sobe um pouco, você vende, cai um pouco, você compra. Não é um mercado de tendência para quem gosta. Geralmente o pessoal ganha dinheiro no mercado com tendência, né? Não é com esses mercadinho rame-rame aqui, são poucos que ganham. A probabilidade de corte para dezembro, que seria o terceiro corte, antes do último FONC, que era 400, 425, olha como era alta, 95, agora caiu para 64, e de ter o terceiro corte, né? O mercado colocou a fala do Powell no preço. E também, para março, a gente tem aí um terço de chance de cortar mais 50 e quase metade de cortar só mais 25, mas aumentou um pouco de não fazer nada e somando aqui, ficou praticamente igual de cair um pouco mais. Não mudou pouco, tá? É por isso que o dólar também não mexeu muito depois, né? Depois do FONC ele deu uma fortalecidinha, depois não mexeu mais nada, né? A SOFR final aí tá rondando os 3,20.
Nós temos aí a regra de Taylor, segundo o Morgan Stanley, falando que 3 é muito pouco. A regra de Taylor teria um Fed Funds de 4,35. O GDP Now, depois que saiu o ISM, o Manufacturing e Services, foi para 4% para o terceiro trimestre lá. Nossa, é muita coisa, né? Pensa que isso aí, esse número é crescimento de PIB real. Estados Unidos crescendo o PIB real a 4%. Tudo bem que tem a forçação de barra no fiscal para ajudar nisso. Mas soma 4 com 3 de CPI, ou 3 de CPI, de PCI também, temos aí um PIB nominal rodando lá já no 6, 6,5, e aí se eles encurtam a dívida e mantêm o Fed Funds aí nos 3, 3 e pouco, eles vão limpar a dívida assim, né? E aí é por isso também que a Bolsa está subindo, tanto que ela está subindo. A renda dos americanos aí continua subindo, isso ajuda a Bolsa. Os Lean Economic Indicators que lá atrás avisaram que teríamos uma fraqueza, antes até que os números de unemployment e tal, de emprego, né, ainda não foram atualizados, mas eles avisaram bem, tinha até sinal de recessão, e depois o Fed veio realmente e cortou juros, tá? Isso aqui funcionou bem. Já o Inflation Nowcasting do Fed de Cleveland, ele não está muito otimista não, né, porque você vê o CPI não sai dessa casa de 3%, parece até que eles largaram mão dos dois, né? E o PCI, lembrando que o PCI é uma medida mais ampla de preços na economia, também voltando a acelerar aí na previsão de novembro. Mas o mercado não está ligando muito para isso aqui, porque vocês vão ver depois que a implícita, para 10 anos, ela está baixa, está no nível tranquilo. Então, essa é mais a corrente. É um pouquinho diferente do Brasil, né? O Brasil, a implícita é um pouco mais alta e a corrente está um pouco mais baixa. Aqui é implícito, ó, 2,28. Tirando do 10-year, tá? O 10-year semana tinha fechado bastante taxa, semana passada saíram números bons, vocês viram lá o GDP Now, subiu um pouquinho, 4,13, tem uma resistênciazinha assim, aqui nessa área de 4,15, 4,20, devem aparecer alguns aplicadores, tá? Eu gosto de alocação nos TIPS, aqui nesse 1,80 também parece ser um patamar de resistência, vindo para TIPS mais 2, ou próximo disso, eu já gosto de aplicar aqui, para quem tem dinheiro lá fora, acho uma boa aplicação, protege um pouco aí o patrimônio. Os spreads de crédito que nós somos obrigados a acompanhar também, BofA Merrill Lynch, abriram um pouquinho semana passada, mas olha, ainda é um nível muito baixo ainda, que nem o VIX, né? Subiu um pouquinho, mas ainda é um nível muito baixo. Acho que ainda não tem preocupação daqui, tá? Isso aqui passar de 4, eu acho, 3,5 talvez vai dar um sustinho, passar de 4 aí já é nível de preocupação. O PU puro do Junk, dos bonds Junk, representados por esse Junk ETF, esses sim estressaram um pouquinho, vieram buscar a base de uma das médias semanais, e temos que ficar de olho se isso aqui não vai romper, tá? Positivos, a gente já repassou esse estudo da Modaran, dizendo que o S&P justo dele seria quase 6 mil pontos pelo revenue e pela estimativa de lucros aí para frente, crescendo um pouquinho. A gente tem aqui, se eu não me engano, esse aqui eu tirei, acho que do JP Morgan, né? Os earnings 2024 do S&P foi 242, em 25 cresceram para 2,67, o mercado espera o crescimento em 2026 para 305, tá? Mais de 10% de crescimento. O Mac 7 crescendo aí mais de 20, né? Você vê aqui, ó, o que eles chamam de AI 30, né? Crescendo bastante vendas e earnings, né? Os outros pobres mortais crescendo mais em linha aí com a normalidade.
chamou atenção, falei semana passada, né? Os rates devem ter tido reajuste, porque os sales deles subiram bastante e o lucro bastante também. Acho que os aluguéis tiveram reajustes lá também, viu? Desde o Liberation Day, a outperformance voltou a ser dos Mag 7. Então, Mag 7 dividido por X Mag 7, desde aquela queda lá que jogou, a gente colocar a base 1 no começo do ano, tá? Aí o mercado veio caindo, fez o low lá em maio, abril, de lá para cá, as Mag 7 subiram mais do que os outros componentes do S&P, e depois do Fed Cut também. Impressionante como eles mantêm a liderança e não perdem. Outra coisa que é engraçada, né, nessa semana, como teve o atraso aí do shutdown, os números na sexta-feira de desempenho, tem o CPI, mas olha que engraçado os números de emprego, né? Tudo vão sair tudo de uma vez porque ficou acumulado, não divulgaram, né? O mês de novembro costuma ser, na média, bom para equities, mas isso não quer dizer muita coisa, porque setembro era para ter sido ruim e foi bom. Então, mas, de qualquer jeito, para quem gosta de estatística, é um mês bom, segundo o Dow Jones Market Data. Tá aqui o gráfico do S&P, foi lá para as máximas, sofreu um pouquinho, voltou a subir, hoje está subindo mais um tanto, tá? A tendência de alta aí continua bem firme, tá? Só que com essa coisa da liquidez diminuindo, eu teria um pouco de pé atrás, tá? Principalmente pelos níveis que tá, né? Já dividido pelo ouro, você vê que a alta não é tão alta, não é tão assim, porque você não está tendo muitos ganhos reais, você está no máximo ali, comparado com o gráfico de M2, vocês vão ver que a bolsa está só devolvendo o poder de compra. E já é um grande feito, né? Já que aqui nem isso conseguiu, né? Quanto os bônus tem sido uma surra, tem sido aquela coisa da América forte, abre a taxa de juros, mesmo assim a bolsa sobe, investimento, perspectiva de lucro, a alta de juros não atrapalhou o crescimento e de lucros, né? E o crescimento da bolsa. Só que aí tem que lembrar uma coisa também, tem o fiscal aí de 6% de déficit também ajudando, né? E o mercado não está cobrando por isso também. Small cap deles aí vocês veem contra as mega caps como não tem performado tanto, né? O índice de bancos sofreu um pouquinho, mas agora normalizou, deu uma normalizada. Os bancos regionais continuam aí sofrendo depois da fala do Jamie Dimon sobre as baratas, estão sofrendo para reganhar as médias aqui. Um setor que estava indo bem começou a apanhar. Os home builders também lá fora estão por baixo das médias, estava indo bem também. Só o Walmart, né? O Walmart voltou, tá perambulando em torno das médias, ele rompe, dá um rally e volta. Agora, se ele romper aqui, para quem opera opção, seria uma chance de comprar umas opções aqui e ganhar um dinheirinho rápido, tá? Eu não estamos fazendo nada aqui, mas a impressão que eu tenho é que é o trade que tem para fazer só esse. E aqui o que eu falei, o S&P protegendo o poder de compra do americano da diluição da moeda, tá? Lembrando que eu olho diluição de moeda, só para vocês terem um recap aí, eu olho agregados monetários como referência, tá? Eu acho que CPI, PCI, IPCA são medidas de custos, e são medidas de custos que não refletem o nosso custo de vida, tá? Nosso custo de vida é maior do que o que eles divulgam lá, pelo menos para mim. Não sei vocês aí que são ricos e famosos, mas pelo menos para mim, eu vejo que a base monetária que oscila bem mais aí, está em médias bem mais altas, reflete bem mais
nosso custo de vida. O VIX cessou um pouquinho com a venda da semana passada, 18, mesmo assim ainda no nível baixo, não é um nível de pânico ainda. Teve um dia que marcou o topo do mercado, foi justamente quando as calls ficaram mais baratas que as puts, que é coisa que nunca acontece. Foi batata, dali para frente realizou o mercado, né? E a correlação implícita fechou na sexta-feira com a bolsa caindo, que foi uma raridade aí, mas isso aqui é um patamar bem baixo ainda. Isso daqui inspira cuidado, tá? Mesma coisa que a liquidez. Porque isso daqui é um mercado onde você tem os dealers vendendo vol no índice, retail comprando call aí de papéis de single names, e aí a correlação implícita fica lá embaixo. Então, se tiver uma correria aí, isso aí vocês veem que o high de 2 semanas ali é quase 1, né? Seria o mercado caindo todo junto de uma vez, a correlação vai lá para cima. Como ela está baixa, mostra que o mercado está um pouco relapso ainda, tá? Então, os Estados Unidos inspira pelos preços e pelos níveis aí da vol, inspira um pouco de precaução, a preferência por aplicação lá ainda é nas TIPS e nos Treasury Bills, para não correr risco. Até porque quem manda dinheiro para fora manda para proteger, não manda para ficar correndo risco, né? Então, mas se fosse o caso da bolsa tá lá embaixo, ou do ouro tá lá embaixo, alguma coisa assim, poderíamos ter um pouco mais de risco lá fora. Se o ouro continuar subindo, se o ouro bater 1 para 1 com o S&P, que nem foi nos anos 80, na verdade chegou até menos, tá? Aí pode ser que mostre que a bolsa ficou barata em termos reais, ela volte a subir de novo, mesmo em termos nominais, estando lá em cima, tá? Mas eu gostaria de ver esse técnico aí estressado para poder fazer a posição. O que nem aconteceu em abril, maio, quando o Trump falou que ia atacar as tarifas e tal. O S&P derreteu para 4.800, tá bom? Então acho que é isso, de Estados Unidos. A parte internacional, nós tivemos lá a Argentina, o Milei, né, ganhando o legislativo, o mercado lá melhorando bastante. Acho que o highlight da América Latina foi esse. França continua com problema, muitos déficits, precisa de um esforço gigantesco para colocar o navio fiscal na direção correta. Segundo o comentário do ABN AMRO, a França definitivamente vence a competição, se você olhar para a dinâmica de dívida e risco, depois de um déficit de 5,7 em 24, quase o dobro da regra fiscal da União Europeia de 3. Vários governos de minoria não conseguem fazer um orçamento para 2026 com cortes a níveis sustentáveis, né? Então, o gasto com juros vai subir nos anos que vão suceder, projetado aí para de 2 para 4 do PIB até 2030. Então, a França tem que aumentar a taxa lá, aumentar impostos lá, é meio difícil, que já é muito alto. Eles vão ter que pensar em spending cuts, porque senão o déficit que já está em nível elevado vai piorar. O Brasil tem um pouco disso também, né? Quando você olha o nominal do Brasil, ele é muito alto, o primário está mais tranquilo, é por causa dos juros. Só que no Brasil você precisa ter uma política fiscal mais crível para que os juros caiam e aí você entra num círculo virtuoso e não num ciclo vicioso que é o que a gente está hoje, né? De qualquer jeito, ainda aqui, os yields de França 3,45 não é nível de estresse ainda, acho que tem que passar de 3,60, vou ficar de olho, mas por enquanto aqui o mercado, as finanças não estão bem, mas o mercado está tranquilo. Na China, muito se fala de macro easing por parte do governo, a gente tem tido aí na parte monetária, o PBOC injetando dinheiro no mercado, eles param quando a moeda deles ameaça estressar, mas por enquanto continua. A gente vê aqui que
O cross-border mostra que a liquidez antecede números melhores de PIB, né? A bolsa deles já reagiu bem, né? Tá. Para quem gosta de análise técnica, aí tá rompendo aqui, tá fazendo uma xícara aqui, né? Tá querendo romper, tá bonito o gráfico. Muito inspirado pela nova economia, já que a economia antiga, real, você vê o iron ore caindo, você vê o aço também não sai do lugar. Aqui estão as injeções do PBOC, né? O índice CRB também lá em cima, isso aqui ajuda o Brasil. Então a gente tem esse framework que eu já expliquei, né? Que é o que vocês podem ver aqui. O dólar mais fraco leva a taxas mais baixas, o ien pode fortalecer e o yuan também abre o sinal verde para o estímulo na China, o que é bom para o Brasil, o que é bom para as commodities, né? O iene está ameaçando jogar água no chope, né, por enquanto, mas o resto está funcionando, o Fed está baixando os juros, né? Tivemos um spikezinho, números de inflação na China comportados, mas um spikezinho aí na taxa de juros deles, ela está perambulando aí, está em níveis bem baixos, né? Os bonds da China foram os únicos bonds que performaram muito bem nos últimos anos, né? Com essa perspectiva de recessão lá. O CNY está aqui, ó. Ele apreciou bastante, está no nível comportado ainda que permite, na minha opinião, acho que os estímulos devem continuar. Não teria por que eles pararem por isso aqui, a não ser que eu acho que olhando para o gráfico aqui, eu acho que só volta a ter estresse, volta a ter uma atitude de não fazer nada, assim, se esse negócio passar ali daquele 7,30 por ali. Agora, depois nós temos que ver o iene. Aqui a cesta do Fed contra a Emerging Markets, semana passada deu uma estressadinha. Aqui a tabela de moedas, a gente vê o real valorizando todo mundo em linha com o DXY, né? O dólar está puxando todo mundo, o Brasil está indo no embalo. As bolsas performando muito bem, aí o principal da Espanha, né? Surpreendendo. O Nikkei, que virou proxy de proteção contra a inflação. Bolsas europeias aí com a rotação e o Bovespa ali com os seus 20%, tá? A UK tinha descolado muito do dólar, aí desabou por números de inflação mais baixos, acho que eles também têm problemas fiscais lá, cedo ou tarde o mercado de bonds deles pode estressar de novo. A moeda também teve um reboundzinho junto com os bonds, né? O crescimento do PIB lá da Inglaterra tem sido muito na base do nominal, pouco PIB real, né? Isso não é muito bom. Já na Europa, aqui agora falando da Alemanha, 2,67 de yield, subiu um pouquinho, também nada demais. O DAX lá está querendo ir para as máximas também. Teve rotação de Estados Unidos para a Europa, né? Que é o mercado onde eles conseguem alocar é líquido, né? O euro aqui baixou desse 1,16. Né? Nós tivemos uma semana de dólar forte hoje, dólar um pouquinho mais fraco. Não contra o euro, mas contra Bitcoin, essas moedas assim, ouro, essas proxies aí de liquidez, o dólar está enfraquecendo. A Bolsa da França, vocês veem, não teve problemas com os downgrades, com essas perspectivas ruins de dívida. Eles exportam bastante coisa também, né? Tá indo super bem. Agora, destaque para o Japão, né? Quem gosta de análise técnica aí,
um rally, uma consolidação. Aqui testaram seus mãos fracas, né? Depois um baita de um rally aqui. Nossa, a pernada de alta. O problema é que agora começou a estressar o tenir deles, quer ver? O tenir tá aqui, ó. O tenir tá ameaçando romper esse topo, e aí você tem aqui a bolsa voando desse jeito. Será que uma coisa vai puxar o tapete da outra? Cenas do próximo capítulo, né? E o que não está muito legal aqui é a moeda deles ameaçando romper esse 1,54, voltar lá para 1,58. Vai tacar estresse no mercado de câmbio e tudo que é lugar de novo, né? Vou ficar de olho nisso aqui. O petróleo segue bem largadão aí, acho que é muita perspectiva de novos players entrando com suprimento no mercado. Isso tem sido bom para a atividade econômica, lembrando que a atividade econômica nada mais é do que energia transformada, né? E aí o petróleo baixo ajuda. O petróleo desafiado pelo ouro está aqui nos lows do Covid, né? Nominalmente não, porque lá ele chegou nos forwards a $35, no spot no zero, né? Mas aí tudo bem que é totalmente fora da curva, mas na época desafiado pelo ouro, os contratos longos estavam nas mínimas e hoje também, tá? O ouro hoje está subindo, esse gráfico aqui não pegou essa porrada de hoje. Já estamos de volta quase nos 4.100 aqui, ó. O cobre está atualizado, doutor cobre, a gente chama, mede um bom proxy de atividade econômica. Hoje em dia tem também o quesito eletrificação, tá aí querendo voltar a subir. Ao contrário do aço, que é mais vinculado à economia antiga, né? Tá parado, não sobe. E o alumínio também ligado à eletrificação, uma próxima barata do cobre lá em cima. Nossa CBA aqui com interessados estrangeiros. A prata também teve um baita de um rally, ralizou um pouco, mas voltou a subir. Soja também dá uma porrada e está tentando se consolidar aqui em cima, isso é bom para o real. Um dos 4 maiores itens na pauta de exportação, junto com petróleo, carnes e minério de ferro. O trigo também voltou a subir. O trigo são outros países que exportam, né? Não é tão relevante para o Brasil, tá? Mas é relevante para as pessoas comerem ao redor do mundo, né? Falando de Brasil, tivemos aí uma alta performance interessante do Bovespa, dirigido pelos bancos, né? O Bradescão melhorando resultados, Itaú soltando um resultado bom. Em um mês, 7%, o retorno ajustado está aí 3 desvios, né? Em uma semana, deu quase 3. O small já foi menos, porque os juros não fecharam tanto. O IMA B5 ali, dando menos que o CDI ainda. E você tem fechamento de curva, né? Um pouco. Até nas NTNBs que ficaram um tempão paradas, né? A gente tinha comentado, esse aqui é um comentário antigo, que a conta corrente tinha aumentado no Brasil, o déficit, né? Muito por exportação de lucros e dividendos. Mas o comentário de hoje do BTG é que o BTG usa lá os números do Banco Central, faz um trabalhinho legal de compilar tudo. O trade surplus em outubro foi 7 bi, acima da expectativa deles de 6,2 e acima do 4,1 de 2024, muito devido a uma desaceleração nas importações. Isso mostra a nossa economia um pouco mais fraca, tá? E as exportações não caíram, então foi bom o número. E na última semana de outubro também o setor financeiro, que estava tendo muita saída, muita pressão, ele reverteu isso. Então,
Foi bom, muito bom para o real. Não é à toa que o dólar caiu, que caiu também, tá? Aqui no Polymarket, lembrando que isso aqui não tem muita liquidez, tá? Mas é uma referência. O Lula ainda é o franco favorito, o Tarcísio subiu, Renan Santos com 8%, não sei de onde que tá vindo isso. Aí temos aí o Ratinho Júnior, Jair, Michele, Haddad, Eduardo, todo mundo lá para trás. A briga tá se consolidando aqui, Lula e Tarcísio. Até eu acompanho as redes do Tarcísio, ele já está falando mais de temas nacionais, violência e tal. Ele parece estar convergindo, ele também parece estar convergindo para isso, tá? Falamos semana passada que, devido a mudanças no Código Tributário, algumas empresas poderiam antecipar dividendos, algumas têm, segundo o BTG, teria porrada para dar aí, Exetec, Direcional, Cirela, Copel, antecipariam aí Irani, Ambev, são todos papéis que performaram bem, CIA, o pessoal compra na expectativa de ganhar o dividendo, o mercado é assim, né? Ele sugere alguns pares, acho que não é muito o caso para nós aqui. E no Money Trail do JP Morgan, os emerging markets continuam recebendo, mas, segundo eles, tem sido muito para os emerging markets da Ásia. O Brasil ainda está muito dentro dos dedicados, não dos globais. Se os globais resolvessem alocar aqui, o mercado ficaria pequeno, tá? A gente teria muito mais vol, umas altas assim, exuberantes. Isso só vai acontecer com mudanças políticas relevantes. Eu acho que não vai acontecer agora ainda não. A alta que está tendo é muito ainda com os fundos dedicados, tá? Vocês veem aqui, estrangeiro vai, vem, vai, vem. Teve um dia que teve uma bela entrada aqui. Eu tiro esse número do pessoal da Jumba, que sempre colaboram com a gente. Os últimos dias foram aí laterais, pessoa física vendeu para estrangeiro, o Ibov subiu bem. O comentário do JP Morgan com o qual eu concordo, que dessa vez é diferente o corte de juros, porque você tem corte num período que não é de crise, isso ajuda muito o mercado emergente, eles esperam cortes sucessivos até 10 e pouco no final do ano que vem. Vou até mostrar aqui o gráfico do real, né, apreciando. Eu vou mostrar a curva. Tem esse estudo que nós já falamos na semana passada, que eu olho M2 contra M2, né? Desde 2008, você vê como estão equilibrados. Agora o real está mais aqui no 5,30, mas você poderia ter um 5,70. O mercado chegou até acima disso, agora está indo abaixo. Fica perambulando em volta. Teve um certo exagero aqui no Covid, né? Então, vamos lá. Eu estava falando aqui, o PIB nominal do Brasil, ele está rodando aí nos 8%, que é um pouco longe dessa Selic de 15%, os dois são correlacionados, né? Por isso que a gente acha que, e eu acho que os bancões têm isso também, que tem chance para corte aí até 10, 11. Curva de juros, vocês vão ver, já precifica 12,30. Os imóveis aqui, eu peguei o registro de valor médio de colaterais em operações de crédito coletados pelo Bacen, dividi pelo base monetária agregada. Vocês veem que os imóveis estão baratos. O que é isso aqui? São os imóveis que a gente vê que muitos lugares nobres aí, excluindo os lançamentos, os imóveis bons, usados, lugar tem área nobre de São Paulo que não sai lá dos seus 9, 11, 9, 10, 11 mil metros quadrados, já faz quantos anos isso? Pela quantidade de moeda que foi criada aí nos últimos tempos, para pensar, é coisa pra caramba, né? Então, os imóveis parecem estar baratos, tá? Aqui eu brinco que é o ratio do TIL, de contração e expansão, teve uma expansão colossal na liquidez em pós-Covid,
depois tiveram que puxar os juros, retraiu, o Lula tentou dar uma aceleradinha, o mercado não gostou, o dólar voou, e agora voltamos para a retração de novo, está influenciando até aqui, ó, o grádios de crescimento do índice FIPZAP para baixo. O mercado de pré lateralizou semana passada, fechou um pouquinho de taxa, a implícita 5,92. Isso está bem aqui no gráfico nominal do janeiro 33, olha como ele não sai do lugar. Isso aqui é aquilo, a atividade e o monetário mostram que pode ter já poderia ter uma baixa, né? Mas o fiscal não permite, uma coisa soma com a outra e temos esse rame-rame, esse equilíbrio que não vai para lado nenhum. Janeiro 27 aqui é a mesma coisa, o 27 é o DI para o final do ano que vem, né? Olha aqui como ele está. O Bollinger fechou, né? E ele está numa consolidação aqui. Aqui a curva de juros quebrada nos FRAs. Essa parte menos líquida aqui, às vezes dá uns bugs, fica assim mesmo. Mas aqui é a taxa pura, que é o que a gente vê na tela. E aqui é decomposto em FRAs. Você vê que na metade de 27, o CDI poderia estar em 12,30. Eu acho que é um pouco conservador. Pode ser que seja até mais baixo que isso, mas o mercado está com 5 pés atrás por causa do passado recente, né? Se a gente decompor na parte mais curta, temos aqui, ó, abril 27, Selic em 12,5, começa a cair em março, abril, chegaria em 14,5, 50 vezes de queda, em julho, 14,11, aí seria 75, 100, um pouco de probabilidade para cada lado, e aceleraria a baixa mais para o final, segundo semestre do ano que vem. O Ibov, olha que belezinha, indo para as máximas em termos nominais, porém em termos reais ainda não, porque estamos por aqui, dividido pela base monetária. Criou-se tanta moeda que o Ibov, nesse preço, teoricamente não é caro, ele é mais barato do que os 120 mil de 2019, tá? Foi logo antes de desabar com o Covid. O IWZ, olha que legal isso aqui, ele tinha um trendline de baixa muito grande, ele rompeu, ele veio buscar de novo aqui, eu alertei que era uma oportunidade de compra, ele voltou a subir de novo, e acho que aqui claramente estamos rompendo um trendline secular de baixa, caiu, comprou, tá? Famoso jogo de vôlei, se cortarem vocês recebem de manchete. Já quanto os emerging markets, a gente deu a gente subiu um pouquinho aqui, mas vocês veem que no longo prazo ainda tem muito para igualar aqui, tá? Quanto o ouro, então, é até uma covardia, né? Aqui é o IWZ dividido pelo ouro, tá nas mínimas ainda. Quanto ao México, a gente também, semana passada, performou bem, veio buscar a banda de 2 desvios padrões aqui, mas ainda está longe da média antiga, podemos subir mais. Quanto ao small cap Estados Unidos, estamos indo bem, estamos batendo também na segunda banda de Bollinger. O Brasil está indo bem, lá fora o pessoal meio que largou mão dos small caps, vocês viram lá, voltou tudo para o Mega, né, Mag 7. Aqui é o gráfico do IWZ, versão small. Também está acima das médias, um pouquinho mais fraco. A força está mais nos bancos, nos grandões do Brasil, né? Os mais líquidos bancos, commodities. E aqui era quanto o IWM e aqui ele é puro, tá? Aqui é o nosso ratio do Small 11 quanto o DI, tinha ficado muito barato no começo de outubro, o DI não mexeu e o Small 11 foi a 101, agora que ele voltou para o 110, 111, está num nível mais normal aqui, no longo prazo teve essa pernadinha,
no longo prazo ele ainda está baixo, mas se você pegar de 24 para cá, está num nível razoável, tá? Quanto o IRFM, que é o índice de renda fixa, né, o small sofre mais influência, ele também, assim como o IWZ quebrou um trend line de baixa secular, parece estar indo melhor. Aqui temos um problema de supply e demanda, faz tempo que não tem oferta de ações, e o governo, o Tesouro, enfia papel goela abaixo do mercado, então também tem esse fator, tá? O milho aí lateral, próximo dos R$ 68, um insumo muito importante aí na cadeia agrícola. O café também super pressionado ainda o preço, 500 a saca. Então, o Brasil é isso, imóveis, ativos reais, a própria bolsa, pela quantidade de moeda que tem no sistema, continuam baratos. O dólar pode cair mais um pouco. Na hora que entrar mais essa conversa de easing no mercado, pode ser que o trade de compra ativos reais, compra imóveis, compra bolsa, compra dólar, possa ser uma boa, porque o dólar estaria agindo como um hedge. Não é o caso ainda. Você tem a bolsa em alta e o dólar em baixa ainda, por enquanto, é um pouco que aconteceu nos Estados Unidos. A gente continua gostando dos dois, tá? E de alguns fundos imobiliários também. Então, acho que a conclusão é essa. Espero que todos tenham uma boa semana. Alguém tem alguma dúvida? Então tá jóia. Obrigado para todos, viu? Então, boa semana a todos. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.